Bom dia, tudo bom com vocês? Gente, nós vamos dar continuidade nessa aula de hoje sobre o Barroco. E a gente vai falar do Barroco europeu. Como é que o Barroco vai acontecer em algumas cidades da Europa? Recapitulando aquilo que a gente falou na última aula, o Barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas, depois ela vai para a literatura, para o teatro, para a música, ela vai se expandir. O início dela é na Itália, no século XVII, e depois ela vai alcançar os outros países da Europa, Holanda, Bélgica, França, Espanha. E nós vamos ver exatamente hoje nessa aula, nesses países, como é que aconteceu o Barroco, de que forma, quais foram as principais características e os principais artistas. Então vamos lá? Na Itália, nós temos um pintor muito importante que foi Michelangelo Caravaggio. Nós não podemos esquecer que o Barroco é um movimento de contra-reforma protestante. Reforma protestante do século XVI, o Barroco é um movimento de contra-reforma. Então, é uma retomada da igreja, uma tentativa que a igreja fez de retomar os fiéis perdidos na época do Renascimento. Então, a Itália vai ser muito marcada por isso, tá? É uma reestruturação da Igreja Católica. E isso vai ser muito embasado, isso vai ser muito forte na Itália. E nós vamos ter características pictóricas do Barroco que vão ocorrer em todos os países. A temática dentro da Itália e da Espanha vão ser um pouco mais fortes, mas eu vou ter isso também pelos outros países, que é o quê? São as características básicas do Barroco. Eu tenho a teatralidade da obra, que é o teatro, a expressão do rosto, tá? O sentimento. Ele vai ter um contraste de claro e escuro, que vai ser super importante, que começa lá com Leonardo da Vinci, no século XVI, e o chiaro escuro, e agora no Barroco vai ser muito forte, muito incentivado. O realismo, o conflito, tá? Vai acontecer, o apelo emocional, temas míticos, temas religiosos, cenas do cotidiano também vão acontecer em alguns países, natureza morta, a linhas na diagonal, linhas em diagonal, a luz na diagonal, isso também para causar esse desequilíbrio, tá? Para causar esse conflito emocional, isso são características marcantes do Barroco. Nós temos aqui uma obra de Caravaggio, nós analisamos essa obra na aula anterior e eu retomo essa obra que é super importante, que é a Vocação de São Mateus. É uma obra de tema bíblico, mas você observa que a luz entra nessa cena pela diagonal. Obra característica marcante do Barroco. As roupas das pessoas, a questão do movimento, né, dos braços, isso dá essa teatralidade, como se fosse um acontecimento comum, como se isso fosse apenas um retrato, né, um instante fotográfico. Naquele momento, eu peguei aquela expressão das pessoas. Tá? Então, é uma obra que chama atenção pela quantidade de elementos e pelos detalhes que estão inseridos na obra. Na Espanha, tá, o Barroco se desenvolveu principalmente na arquitetura, nos entalhes, na decoração requintada das construções, fossem elas religiosas ou não. Teve uma influência do Barroco italiano, mas teve um predomínio do realismo, das coisas que estavam acontecendo naquele país. E o principal artista do Barroco espanhol é Diego Velázquez. Diego Velázquez vai fazer essa obra que é Velha Fritando Ovos. Uma velha fritando ovos? Mas isso é tema de pintura? Era um tema do cotidiano. Os artistas, eles conterrâneos de Diego Velázquez, vão buscar isso, pessoas do dia a dia, pessoas do povo, tá? E vão mostrar essas imagens com as características barrocas. Claro que ele também vai retratar a corte, nós vamos ver na próxima imagem. Mas aqui você tem uma luz que vem aqui, ó, tá? Na diagonal dos elementos, observa aqui, ó, tá? Você não tem uma luz de frente,
você tem sempre algo inclinado. E aí a expressão do rosto, tá, das pessoas e algo do dia a dia. Ele vai dizer lá, observe o quadro, a velha fritando ovos, como o pintor vai conseguir ressaltar essa expressão da face das pessoas, né? A expressão da mulher que está fritando os ovos, do menino que está apreensivo, né? Que está ansioso por ganhar aqueles ovos, tá? E é um acontecimento do dia a dia. Então, o jogo de luz e sombra é super importante, tá? Mais uma vez, eu reforço isso. A luz na diagonal, muitos elementos formais, as roupas das pessoas, o amassado, o dobrado das roupas também é super marcante aqui. E essa obra que talvez seja a obra mais vista, né, mais conhecida de Diego Velázquez, que é As Meninas. Diego Velázquez, ele era pintor da corte de Filipe IV e ele vai ter muitas obras representando a nobreza, obviamente, já que ele era pintor da corte, né? Nessa obra você vai ter a presença de Diego Velázquez, esse aqui é Diego Velázquez. Ele faz um autorretrato dele, como se ele estivesse pintando o quadro, tá? Aqui você vai ter a presença dessa menina, que é a Infanta Margarita, que é a princesa, tá? Que vai ser, que é súdita, né? Como é que ela vai, é a herdeira, né? Desculpa aí, é a herdeira do trono. Nós temos aqui a presença de serviçais. Diego Velázquez, embora seja pintor da corte, ele também vai representar as pessoas humildes da sociedade. Você tem a presença aqui dos bufões, que eram os bobos da corte, eram aqueles que entravam, né, nas salas para poder fazer as pessoas rirem. Você tem aqui um cachorro, observe que é, né, coisas do dia a dia. Você tem um cachorro e ele está meio que cochilando aqui nessa cena. A presença da igreja, que é super importante, você tem a freira, você tem um padre, aqui atrás você tem um outro serviçal. No fundo você vai ter aqui um retrato dos reis, tá? E nessa cena não dá para perceber, mas nas paredes estão quadros de obras importantes do período. Então, gente, essa obra As Meninas talvez seja assim, um best-seller desse pintor, porque além dele retratar a cena da corte, de retratar os serviçais, de retratar a expressão fisionômica, de retratar a questão da luz que está entrando aqui na diagonal, ele vai pintar na própria tela, tanto ele quanto a réplica de outros pintores, de outros quadros, de outras telas. Então, é uma obra realmente bem rica, tá? Vemos na tela um retrato de um grupo super detalhado, com a presença da princesa, dos reis, de alguns servidores do palácio, né, e do próprio artista, como eu falei para vocês, de Velázquez. Com um impressionante jogo de luz e sombra, As Meninas é um dos maiores quadros da pintura ocidental, tá? Se não, digamos, o maior. Na Holanda, como é que vai acontecer o barroco na Holanda? Durante o século XVII, a Holanda passa por um desenvolvimento econômico muito grande. Só que a Holanda, né, ela vai se diferenciar da Itália e da Espanha porque ela é marcada pelo protestantismo holandês. E como é um país protestante, ela não vai estar arraigada aos princípios da Igreja Católica, como Itália e Espanha. Então, na Holanda, claro que temas religiosos vão continuar acontecendo, vão continuar sendo retratados, sendo pintados, mas eu vou ter uma liberdade maior dos artistas para pintar cenas do dia a dia, pintar paisagens, natureza morta, pessoas, né, ambientes de festa. Então, outras temáticas vão aparecer que não sejam exclusivamente cenas religiosas ou a corte, tá? Eu vou ter outros elementos aqui. E artistas importantes, né, do barroco holandês, que é Peter Paul Rubens, Rembrandt e Johannes Vermeer. Essa daqui de Peter, né, Rubens, lindíssima essa obra,
é uma obra de tema religioso, Daniel na Cova dos Leões, tá? Essa pintura mais ou menos de 1614, 1616, desse artista. Hoje ela está na Galeria Nacional de Arte, em Washington, e observe a expressão de Davi na cena, né? Ele tanto está apavorado pelos leões, como também está rogando, né, a Deus que o livre das garras dos leões. E você observa a expressão dos leões, né? Uns um pouco mais brabos, outros tranquilos. E a textura, né? O barroco é assim, ele é de extrema textura, a textura que é o relevo das superfícies, ele mostra os detalhes. Então aqui você pode ter, só pelo olhar, cria a sensação de como seriam, né, esses relevos, como seria o pelo desses animais, a pele, o tecido, aqui a própria caverna, cova, né, o próprio lugar, o buraco onde Daniel foi jogado com esses leões. Então, toda essa textura, todo esse detalhamento, essa riqueza de detalhes que o barroco proporciona é realmente belíssimo. Temos uma outra obra, essa de Rembrandt, e também é uma obra de tema religioso, a Sagrada Família. Então, temos a presença de Maria, Jesus e José, 1635. E você também pode observar a mesma coisa, questão da luz e da sombra, tá? José que está mais no escuro, você tem uma luz mais na diagonal, né? Em cima do elemento principal, que é a criança, tá? E o detalhe das roupas, da expressão de rosto de cada um deles. E essa obra que eu acho que todos conhecem, né? Que é Moça ou Garota com Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer. Essa obra gerou um filme. O filme, né, que tem esse mesmo título, Moça com Brinco de Pérolas, ele é riquíssimo, é importante, se você puder assistir, vai ser bem legal. Eu até vou colocar na rotina, tá? O linkzinho desse filme, que é bem interessante, porque ele vai ambientar o filme justamente nesse período do barroco, tá? Do século XVII, na Europa. Então, todas as roupas, as falas, os costumes da época estão sendo retratadas. A identidade dessa moça ninguém sabe, então no filme você tem um romance para definir quem é essa identidade, e o autor do filme coloca uma pessoa, né, sendo a portadora dessa identidade, dessa obra, e foi uma obra que realmente foi fonte depois de recriações, de fotografias, né, releituras, enfim, uma obra bem interessante, jogo de luz, né, que ele coloca aqui, luz e sombra, o detalhamento, a expressão do rosto, esse sorriso meio sério, por isso que é chamado de Mona Lisa do Norte, né? Então, uma obra que ficou bem conhecida. E na França, nós vamos ter o poder monárquico muito forte, extremamente centralizado, e aqui você vai ter artistas que vão trabalhar numa ênfase que vai enaltecer os nobres, os reis e os nobres, e não o povo. Nos outros países da Europa, você tem a representação dos reis, você tem a representação religiosa, mas você também tem a representação do povo. Na França, não vai acontecer isso. Você vai ter poucos artistas representando pessoas e cenas comuns do dia a dia. Você vai ter mais a representação das pessoas da corte. Tá? Nicolas Poussin, Georges Latour e Claude Deloraine são pintores importantes desse período. Cenas mitológicas como essa aqui, que é de Nicolas Poussin, O Rapto das Sabinas. Então, conta a lenda que nas guerras, né, de Roma antiga, os guerreiros saíam para conquistar as terras, e quando eles conquistavam o território, eles ficavam sozinhos, não tinham mulheres. Então, eles propuseram alguns acordos entre os romanos e os sabinos para que as mulheres sabinas pudessem se casar com homens romanos, e o acordo não foi feito, não aconteceu, e há esse episódio em que
soldados romanos invadem, né, a cidade vizinha para raptar as mulheres para eles, tá? E isso conta a lenda, depois você pode, né, na sua curiosidade, estudar um pouquinho mais sobre esse episódio. Mas você observe aqui que é uma cena bem interessante, o movimento, a teatralidade é isso, né? A expressão, as pessoas estão andando, estão gritando, estão em movimento, estão se desesperando, o rosto, né? Fisionomia bem marcada, tá? É característica importante do barroco e é uma cena mitológica. Então, por hoje, nós ficamos com esse último slide. Não perca a próxima aula que nós vamos continuar falando sobre o barroco. Até lá!